Olá, seja bem-vindo então a essa segunda parte do treinamento do bônus, a respeito sobre negociação. Sou Lincoln César e hoje quero falar então a respeito um pouco mais atrelado aos 3 Cs da negociação, que é uma metodologia de um processo, melhor dizendo, para você utilizar nas suas próximas conversas com seus potenciais clientes, seus potenciais pacientes, para que então você consiga que eles se envolvam e eles comecem a se ouvir dizendo por que é importante para eles comprarem e avançarem com você, certo? Então, quando eu trago esses 3 Cs, eu estou falando a respeito de perguntas relacionadas à conexão, consequência e, por final, compromisso, ao invés de fechamento, né? Que gera aquela sensação de pressão, de desconforto mesmo, caso você não se sinta bem falando de uma forma agressiva para a pessoa tomar a decisão. E sim, você está ali para conduzir a conversa, porque a pessoa vai estar do seu lado, né? Ao invés de você estar confrontando ela frente a frente, tentando convencer ela com argumentos que, infelizmente, era o que se ensinava nas técnicas tradicionais de vendas. E eu não se sentia tão confortável e eu falava, eu preciso identificar uma forma de que consiga trazer uma forma diferenciada de vendas. E eu entendi então que, ao invés de criar essa pressão, e somente dessa forma seria possível vender, eu entendi que existiam negociações de vendas, como por exemplo, de uma forma descontraída, numa noite de churrasco com os amigos. Então, ao entender que existe sim essa transição, né, de compra, quando que a pessoa demonstra que está convencida por si só de que ela precisa, então de fato tomar uma decisão, automaticamente existem então perguntas, que eu gosto de chamar de perguntas de neuronegociação em vendas, que desarmam aquela resistência e rejeição das vendas tradicionais, e é isso que eu quero apresentar aqui para você nessa aula bônus de hoje. O que eu separei aqui então a respeito, então, para trazer uma analogia, para facilitar então ainda mais essa compreensão. Por exemplo, se um médico começa a te atender e ele começa só a prescrever ali sem fazer perguntas nenhuma, sem se importar, sem fazer com que você se envolva na conversa, automaticamente, por mais que às vezes ele receite ali uma medicação, um medicamento que seja gratuito ali, que você tem que pegar na farmácia e fazer todo o tratamento, mas se ele não te olhou na cara, não teve esse envolvimento, você vai falar, não vou seguir esse tratamento, né? Então, existe essa resistência, essa conversa interna na nossa mente. Nós começamos a nos negociar com nós mesmos que nós não iremos fazer aquilo que foi combinado, aquilo que foi, no caso, então, tentado gerar um compromisso, que é a fase final da venda. Então, ó, totalmente diferente de um médico, ao invés de um vendedor, é um médico que está, ou então até um psicólogo, você que está estudando sobre psicologia, vai estar então de fato buscando trazer não uma resistência, sim um aproximar, fazer com que a pessoa esteja do teu lado, para que ela pinte um cenário diante dos teus olhos, e aí ela vai se sentir confortável, vai gerar essa conexão, porque ela vai começar a contar a história e ela sabe que quando ela está recontando essa história, ela está vivenciando aquilo novamente na mente dela, e ela sabe que você está do lado dela. Então a chance de você não falhar com essa pessoa é muito grande, porque ela sabe, ela se ouviu dizendo que ela gostaria de que você soubesse, para que você não falhasse, digamos assim, com ela. E aí fica muito mais fácil, então, para que você utilize essas formas como um descobridor. Então você está ali como esse médico para fazer essa avaliação, esse diagnóstico, fazendo perguntas para que a pessoa comece a se ouvir dizendo que ela precisa, então, de fato, ver que é importante, sim, aquilo que você está fazendo, né? Então, por exemplo, na negociação, é basicamente você trazer a pessoa para o teu lado e fazer com que ela conte, ela se envolva, ela perceba que você não está ali para empurrar uma venda, e sim você está ali para descobrir se você pode contribuir com ela ou não, né? Então você está desapegado. A regra principal ali de neuronegociação em vendas é você desapegar da venda. Você não quer vender para a pessoa. Você quer permitir com que ela compre com você futuramente, ou você quer que ela, de fato, então, se ouça dizendo o porquê é importante para ela, como que ela vai se beneficiar, né, avançando com você. Outra dica, então, a respeito do médico. Por exemplo,
a pessoa já vai para o médico lá pensando, ah, não, eu só tô com essa enxaqueca aqui, mas só vou gastar até R$ 15 ali no medicamento. Nossa, é um exemplo bobo, mas vamos lá. Beleza, se o médico pedir algo mais caro, não vou fazer de jeito nenhum. Vai o primeiro médico e fala, né? Então, a pessoa, o médico só fala, nem consulta, nada, não faz nenhum tipo de exame e somente receita ali o remédio é totalmente de graça, por tratamento de 7 dias, a pessoa não vai se engajar nesse compromisso. E já um médico, né, que começa a perguntar, ó, há quanto tempo você está com essa dor de cabeça? Começa a criar certas perguntas que está conduzindo de uma forma segura, que é aí que também é importante, porque se a pessoa sente que você só está lançando perguntas, não sabe para onde você está direcionando ela, ela começa a se desconectar, ela começa a voltar a criar imagens na mente dela, criar conversas, melhor dizendo, na mente dela, e ela vai começar a se desconectar. E como que a gente elimina, no caso, essa conversa interna? Quando você faz com que a pessoa crie imagens. Então, quando nós contamos uma história, por exemplo, nós abandonamos essa conversa, esse diálogo interno, até que provavelmente você já percebeu isso, né? Que talvez você esteja conversando com você mesmo a respeito daquilo que eu tô falando, mas quando eu trago os elementos de um médico conversando, trago elementos do remédio, de uma caixa de remédio, por exemplo, você se teletransporta lá para aquela imagem surge na tua mente e você abaixa então esse nível de conversa interna. Então a ideia também é fazer com que a pessoa conte a história, ela visualize ou você conta a história, direcione a conversa para ela começar a contar a história. Então o médico começa a perguntar, começa a direcionar essa conversa e começa a demonstrar que está um pouco preocupado a respeito, apesar de ele saber que ele tem a solução, mas ele não está convencendo, ele não está deduzindo nada. Que também é um dos principais erros em vendas que os vendedores, a maioria comete, é deduzir já de imediato. A pessoa fala uma coisa, ah, sim, eu te entendo e tal, e já tenta empurrar ela abaixo. Não. Quando você me diz enxaqueca, o que você quis dizer a respeito disso? Como que é essa enxaqueca para você? Aí você não está deduzindo. Você está pedindo para que a pessoa conte mais, conte um cenário, como que é o dia a dia dela. E ela começa a se visualizar, ela começa então a baixar essa barreira da resistência e rejeição e ela está começando a falar sobre ela. Então isso vai facilitar então também na hora da negociação. Você começar a perguntar a respeito como que é a rotina dela, como que é o cotidiano dela. Então esse médico começa, né, a demonstrar uma certa preocupação, começa a direcionar ela para ela encontrar problemas que talvez nem ela mesma percebeu. E ele começa a demonstrar que, opa, essa enxaqueca começou, né, de uma certa forma e tal, e ele começa a trazer argumentos que parecem ser preocupantes, e a pessoa começa a sentir que realmente, não, opa, isso daqui está acarretando na minha produtividade, então eu preciso ter um alerta. Então, mas quando se diz produtividade, como que seria isso para você? O médico diz. Ela começa a contar mais coisas. E como que seria no caso se essa dor intensificasse ainda mais e você acabasse não conseguindo nem ir trabalhar ou nem atender mais? Isso afetaria na sua família, no seu orçamento de alguma forma? Aí a pessoa ela começa a contar uma cena de um problema gigantesco. Ou seja, o médico começa a criar um cenário quase que catastrófico. Ele está criando mais e mais problemas. Ele fala, olha, me parece aqui que eu precisaria de um exame um pouco mais elaborado, talvez até uma tomografia para a gente evitar, porque eu tô com receio que possa até ser algo muito mais grave. Então nós precisaríamos de um exame de mais ou menos uns 150, R$ 200. Não sei como que isso ficaria para você, para a gente já acelerar esse processo e evitar tirar todas as suspeitas de uma coisa tão ruim. Perceba, o médico começou a criar e aí mora o grande perigo, porque um dos principais livros de negociação é o Spin Selling. Até aí a gente já conseguiria, se a pessoa estava extremamente engajada, ela quer realmente superar isso, ela vai avançar. Mas em negociação, se a gente só vai até a parte de necessidade, que o Spin Selling é mais ou menos isso. Você faz perguntas de situação, implicação, problema. Opa, eu acho que eu errei aqui. Então é Spin, né? Situação, problema, implicação e necessidade. Se você demonstra, você tem essa necessidade de fazer isso, você tem que avançar.
né? Só que muitas vezes, no caso, né, de negociação, em vendas principalmente para a pessoa de fato tomar uma decisão, às vezes ela fica em cima do muro, você começa a criar somente problemas, vai ficar algo difícil para ela tomar essa decisão. Então aqui nós vamos trazer a solução como uma ponte, porque nós não vamos só trabalhar com a preocupação voltada para o problema desse cliente, desse paciente. Ao invés disso, nós vamos então ancorar para que ele crie um cenário que ele deseja vivenciar. Então você vai, beleza, você perguntou como que seria um dia difícil para ele. E aqui agora a gente vai começar a subir para chegar no cenário ideal. Beleza, então, ó, só para ficar então um pouco mais claro a respeito, né, dessa minha preocupação, porque eu quero que o seu dia seja um pouco melhor, mas no caso, quando você não tiver mais essa preocupação da enxaqueca, como que seria o dia ideal para você? O que você vai ser capaz mais de fazer, que vai fazer se sentir talvez mais produtivo, como você me disse lá no começo? O que é esse dia produtivo? Aí você faz a pessoa criar o dia ideal, ela vai te contar e ela vai se ouvir dizendo o que é esse dia tão desejado por ela. Então você tem esse cenário, você vai falar, olha, então se você não quer mais ficar com esse desconforto que você está passando e de fato depois você vivenciar esse dia melhor, a gente fazendo esse procedimento, né, esses exames e depois eu te receitando o tratamento ideal para você acompanhar, fazer tudo o acompanhamento, posso talvez até achar uma forma ali de que você tenha pessoas que também possam te ajudar nesse tratamento, facilitar ali caso seja algo bem simples, você estaria disposto a fazer isso? Como que seria mais apropriado para você? Olha só, essa pergunta é fantástica. Quando você pergunta para a pessoa como seria mais apropriado, ao invés de, e aí, vamos fechar? Viu, você tem que fazer tal coisa. Não estou impondo nada. Eu estou conduzindo a pessoa para que ela deseje fazer aquilo que eu estou sugerindo, né? Eu estou fazendo uma sugestão. Quero saber de você. Me diga, como que seria mais apropriado para você, para nós avançarmos, ou para você, de fato, se beneficiar e vivenciar um dia mais produtivo? Aí, no caso, você vai falar, pode até repetir aquilo que ele falou, né? Que como que seria o mundo ideal. Então, essa seria a resposta para você? A pessoa vai dizer, sim, não, faz sentido, tal, beleza. Aí você fala, tá, por quê? Por que é importante isso para você? Por mais que pareça redundante, né, repetir a mesma coisa, mas para mim é importante saber por que você considera importante ter uma rotina mais produtiva, já que você está sempre batendo nessa tecla. Tô trazendo esse exemplo, mas claro, pode existir outros tipos de cenários que as pessoas desejam. Então, você vai utilizar aí nessa personalização nas conversas de negociação com os seus pacientes, seus clientes. Então, a ideia aqui, dessa parte da negociação, é entender, de fato, a respeito de como que você criou uma conexão primeiro, perguntando, né, como que é a situação da vida dela. Depois você vai para perguntas de consequência, consequências de problema e consequências de um dia que ela deseja, então qual que é a consequência dela alcançar esse dia que ela tanto deseja, e por final você cria então um compromisso. Por que é importante para ela? Como que ela vai se beneficiar? Como que será apropriado para ela então de fato dar início a esse processo que você está sugerindo para ela? Então ela entrando em acordo, vocês combinando. Eu gosto muito também da analogia quando a gente é criança, né? A gente é o melhor vendedor quando a gente está lá na infância, quando nós combinamos com os nossos colegas. Então a venda, ela é uma troca. Eu troco aquilo que eu tenho. Então o que você tem? Você tem conhecimento, você tem um método, você tem a solução. As pessoas vão querer isso que você tem em troca do dinheiro. Antigamente não. Antigamente era o escambo, né? Então eu cuidava lá do leite, os meus vizinhos lá cuidavam da carne, então a gente fazia uma troca, semente e tal. E quando é criança, a gente troca, né? Às vezes o brinquedo faz um negócio, vamos combinar assim, eu te dou meu carrinho, você me dá o teu, a gente brinca e tal, e depois a gente devolve. Então a gente combina, né? Eu gosto dessa forma mais leve de negociação, que é combinar, né? Então é uma venda colaborativa também, podemos dizer assim. E eu gostaria então de encerrar essa aula aqui. É uma aula extremamente breve para que você de fato dê continuidade, para que você
já de fato vá com mais entusiasmo, que você visualize e tenha mais esperança e se sentir confortável, se sentir como um descobridor, como um explorador, para estar conversando com mais pessoas possíveis. Você não está ali com um fardo de ter que fechar com as pessoas. Não, você está ali para descobrir se existe uma venda a ser feita ou não. Como que você está ali para contribuir? Quando você entra em cena com uma conversa de uma forma muito mais leve, uma forma diferenciada, que você está lá para tentar identificar se você pode contribuir, você já está validado. Uma coisa também que eu aprendi que fez total diferença é que quando eu tiro essa carga de que eu preciso impressionar a pessoa já na primeira conversa de vendas, que eu estou ali, né, já validado, eu sei que eu tenho a solução, eu só quero encontrar a pessoa que esteja precisando. E para que eu consiga, de fato, fazer isso, eu preciso então fazer algumas perguntas relacionadas à consequência, ver se é isso de fato que ela quer mudar, porque se não existir mudança, não há venda, né? Se ela está confortável, que ela não quer enxergar um cenário ideal, ela não quer se sentir desconfortável falando mais sobre o problema dela, então de fato não tem uma venda a ser feita. Uma venda só pode ser feita se a pessoa visualizar, se você ajudar ela a se permitir se ouvir que ela precisa mudar, que ela quer ela quer que o teu produto, o teu serviço, a tua oferta seja essa ponte entre o problema, que talvez ela pode ser muito mais grave, e o desejo, o cenário ideal que ela pode alcançar. Então, eu quero finalizar essa aula aqui com uma frase que eu gosto muito do Zig Ziglar, que foi um grande especialista na área de negociação e vendas, que ele fala que você consegue ter tudo se você ajudar as pessoas a conseguirem aquilo que elas querem. Então, como o Felipe é da área de hipnose, ele consegue então de fato conduzir essas conversas. Vocês estão aprendendo melhor do que nunca a fazer uma negociação com as pessoas, também utilizando a negociação. É uma forma de você conduzir a conversa para que ela visualize, ela enxergue. Então utilize todo esse conhecimento que vocês estão tendo aqui nesse curso, então que vocês possam utilizar as perguntas de conexão, consequência e compromisso de uma forma leve. Vocês podem criar essas perguntas para vocês. Vocês entrando no campo de batalha, né? Mas sem esse fardo pesado. Você está lá como um explorador, você está lá de uma forma muito mais leve para você criar então as suas perguntas, e sabendo desse processo fica muito mais fácil. E eu quero fazer um convite também para que você me acompanhe lá nas redes sociais, lá no Instagram, Lincoln César, no YouTube também. Principalmente quero estar trazendo bastante conteúdo relacionado à negociação e vendas lá, desse formato aqui também, né? Desse bate-papo bem descontraído, trazendo várias informações. Basta me acompanhar lá. Forte abraço, até mais.